Dando continuidade às apresentações do Café Epistemológico, eu, Amanda Laurindo e a professora Gleice Souza iremos abordar o tema comportamento sedentário e custos com saúde. O presente trabalho traz uma descrição histórica e epistemológica das ciências da saúde e da economia. Ciências essas que norteiam o tema comportamento sedentário e custos com saúde, e apresenta a importância dos estudos e conhecimento na área, tendo como objetivo descrever onde as ciências da saúde e da economia se encontram na epistemologia. Dando início com a ciência da economia, segundo a enciclopédia, o termo economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomia, costume ou lei, que juntos ficam regras da casa, sendo a ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. A ciência econômica compreende vários corpos teóricos, correspondentes a diferentes paradigmas neoclássico e keynesiano, e tem como meta a explicação de fenômenos. Segundo Silva e Pinto, 2003, a economia é a primeira das ciências sociais a emergir como ciência, a definir um objeto próprio e a desenvolver modelos teóricos e complexas formalizações lógico-matemática. Hoje, a economia é descrita em várias maneiras diferentes, mas, mais comumente, como o estudo da escolha, o estudo do uso dos recursos ou a disciplina da escassez. A economia na saúde é um campo relativamente novo, se comparado com outras disciplinas de ciências sociais. Seu início é frequentemente atribuído ao artigo de Aarons. E no Brasil é uma especialidade ainda mais recente que no mundo. É possível dizer que a economia da saúde vem crescendo no Brasil nos últimos 20 anos, desde o final da década de 1990, quando cursos universitários em economia da saúde começaram a ser criados por todo o país. A economia da saúde integra as teorias econômicas, sociais, clínicas, epidemiológicas, a fim de estudar os mecanismos e fatores que determinam e condicionam a produção, a distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e serviços de saúde. A ciência econômica busca se associar à área médica para entender as relações entre os custos e os benefícios das ações de saúde. Segundo Scliar, em 2007, o conceito de saúde pode ser entendido e diferenciado através de contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Por isso, pode representar conceitos diferentes de acordo com a localidade em que se aplica. A seguir, iremos falar um pouco sobre as diferentes formas em que a saúde foi estabelecida ao longo do tempo. No período da Idade Média, a saúde foi atribuída a preceitos religiosos, onde toda a doença poderia ser curada através da fé e que toda ela era decorrente do pecado. Nesse momento, podemos identificar facilmente o conhecimento simbólico estabelecido como ciência e sustentado por crenças e também pela fé. Com o advento do Renascimento, a Igreja perde um pouco de sua autonomia e surge uma era mais filosófica, onde o biológico começa a ser reconhecido, considerado o modelo biomédico, onde o psico e o social não tinham importância. E temos aí uma transição para a ênfase no conhecimento empírico, fazendo com que profissionais da saúde tivessem bastante importância nesse momento. Importância essa definida pelo modelo biomédico. Já no século XIX, com a chamada Revolução Pasteuriana, tem-se a valorização do microscópio, que já tinha sido inventado há alguns séculos atrás. A partir dessa valorização, foi possível a prevenção e cura de doenças causadas por micro-organismos,
com a utilização de soros e vacinas. Ainda assim, as doenças transmissíveis eram um grande problema, causando endemias e epidemias. A medicina social, originada no século XVIII na Europa, se apresenta como um marco importante, pois coloca a intervenção do Estado em questões relacionadas à saúde pública, e a Revolução Industrial marca essa medicina social, pois nesse momento os conceitos de proletariado e força de trabalho ganham evidência em decorrência das difíceis condições de trabalho. Na América Latina, no final do século XIX até 1930, houve a chamada Revolução Científica, patrocinada pelo Estado. Descobriram nesse momento a bacteriologia, tirando o foco da medicina social, que seria de descobrir o processo de dinâmica da saúde e da doença, esquecendo do envolvimento com outras questões que poderiam influenciar no estado de saúde do cidadão. Contudo, no Brasil, após esse período, o país vem sofrendo uma mudança nos padrões de mortalidade e fecundidade. Estamos desde então passando pelo processo de transição demográfica e epidemiológica, que, segundo Lebrão, em 2007, é caracterizado por uma diminuição da natalidade e mortalidade, levando ao envelhecimento da população. Com essas mudanças no perfil da população e, consequentemente, o aumento da expectativa de vida, faz com que se tenha uma mudança também nos padrões de doenças, contribuindo para o aumento no aparecimento de doenças crônicas degenerativas. Essa mudança nos padrões de estilo de vida traz consigo o comportamento sedentário, esse que pode ser associado às mudanças no estilo de vida advindas com a contemporaneidade e o avanço tecnológico. As pessoas cada vez mais se utilizam menos de caminhadas para se locomoverem para o trabalho, escolas, sem falar no grande tempo sentado em atividades escolares, de trabalho e lazer, fazendo com que elas tenham um gasto energético inferior ou igual a 1,5 metros. O comportamento sedentário, termo originado do latim sedere, que significa sentar, é caracterizado pelo tempo sentado envolvendo atividades de baixo gasto energético, ou seja, menor ou igual a 1,5 metros. Já foi considerado como sinônimo de inatividade física, mas, segundo a OPAS, em 2018, a inatividade física pode ser representada quando o indivíduo não atinge os níveis recomendados de atividade física semanal para se manterem saudáveis, que nesse caso seria um tempo de 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Sendo assim, podemos inferir das afirmações que o indivíduo pode ser fisicamente ativo e ter também grande parte do seu tempo em comportamento sedentário. E por isso, os estudos vêm se preocupando com a associação entre o comportamento sedentário e os desfechos de saúde, independentemente se o indivíduo pratica ou não exercícios em intensidade moderada ou vigorosa. Sendo assim, os estudos apontam um crescimento no número de mortes e condições precárias de vida por motivos relacionados ao aumento das doenças crônico-degenerativas, doenças como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, sendo as doenças cardiovasculares a principal causa-morte em países desenvolvidos e a segunda em países em desenvolvimento. Hoje, o comportamento sedentário vem sendo apontado como importante causa para o aparecimento e não controle dessas doenças e pode contribuir para o aumento com os custos relacionados à saúde. A associação entre comportamento sedentário e desfechos em saúde tem sido investigada e existe um crescente corpo de evidências apontando para o comportamento sedentário como fator de risco à saúde, diferente
e independentemente da prática de atividade física moderada ou vigorosa. E esses achados apontam para a importância de pesquisas que contribuam para a avaliação e o desenvolvimento de políticas de saúde voltadas para o aumento da atividade física e também para a redução do tempo sentado. A identificação dos segmentos mais vulneráveis e das características das populações expostas ao comportamento sedentário podem contribuir nesse sentido. Aqui estão algumas das principais referências utilizadas no nosso trabalho. Agradecemos aos professores Vilde Menezes e Cecília Tenório, coordenadores gerais do evento, a todos os colegas envolvidos nas demais coordenações, ao nosso orientador, professor Flávio da Guarda, e aos demais participantes do Café Epistemológico 2020. Obrigada!